Boa noite, pessoal. Vamos aí continuar nossas entrevistas. Hoje temos uma entrevista bem legal em época de Natal. Você sabe seus direitos do consumidor? Com as compras do fim de ano se aproximando, né? Você conhece seus direitos? Então nós estamos aí hoje com o professor Vitor Vieira, que vai aí nos dar um pouco dos seus ensinamentos e falar um pouco sobre os direitos do consumidor. Ele acabou de entrar aqui. Estou chamando aqui o professor Vitor. Boa noite. Opa, professor Guilherme Tomzá, boa noite, tudo bem? Tudo bem, Boa noite, professor boa Vitor? noite, ouvintes. Boa noite. Você está conseguindo me ouvir bem aí, Vitor? Eu estou ouvindo bem. Antes de a gente começar a nossa entrevista, eu quero apresentar aqui um breve currículo do professor Vitor de Souza Vieira, né, que vem aí nos brindar aí com as suas explanações sobre o direito do consumidor. Vamos lá, então. Vou fazer aqui um short, né, a bios aqui do professor Vitor. O Vitor possui graduação e especialização em Direito Tributário pelo CIESA, é mestre em Direito Constitucional pela Instituição Toledo de Ensino e atualmente está doutorando, né, em Direito pela Faculdade Autônoma de Direito. Ele é sócio-advogado da Vieira e Vieira Advogados Associados e professor também do CIESA e da Faculdade Marta Falcão, Grupo Edux. E ultimamente, né, Vitor, você arriscou aí o pleito eleitoral aí, né, para vereador, não foi? Aceitamos um convite, né? Aceitamos um convite de enfrentar esse desafio, né? Mas não foi a vontade aí do eleitorado. Agradeço a todos os nossos votos, 427 votos que nós tivemos, né, dentro do que foi possível fazer, né? Uhum. Visto as nossas atividades, a gente é autônomo, também a gente não para, né? Sim. Mas vamos indo. Quem sabe na próxima aí, né? Vamos ver. Tá bom, tranquilo. Maravilha, então. Bom, então, professor Vitor, vou começar aqui com os questionamentos aí, e a gente vai fazendo aqui um bate-bola, né? Vou trazendo aqui uns questionamentos. E, pessoal, quem tiver interesse aí, todos que estão entrando, fiquem à vontade para fazer questionamentos aí, né? Perguntas que vocês tiverem, tá? Que daí a gente vai conversando aqui, respondendo as dúvidas que vocês, porventura, tiverem sobre os direitos do consumidor. Vamos lá, então. Vitor, aqui a primeira pergunta, né? Vamos começar já, que nós estamos aí, o pessoal tá todo mundo efusivo nas compras de Natal, tá todo mundo aí cansado de ficar trancado em casa, né? Então o pessoal sai, os shoppings, supermercados estão todos lotados, né? Tá aquela bagunça, aquela, aquela euforia. Que cuidados os consumidores devem aí ter agora nesse fim de ano, nas compras do presente de Natal? Quando eles vão fazer as compras aí, que cuidados que você recomenda aí para os consumidores? Bom, professor, antes de mais nada, eu sugiro, né, que não só os consumidores fiquem atentos, né, mas os fornecedores também. Porque o direito está para todo Certo. mundo, a lei está para todo mundo. Muitas vezes se enquadra como o consumidor fosse o inimigo do fornecedor, né? Isso não é Certo. verdade. Eu me lembro quando eu estou na graduação, né, quando a gente fala de direito do consumidor, muitas vezes, doutor, o senhor é inimigo do empresário, o senhor é inimigo? Não, muito pelo contrário. Porque se o empresário, se o fornecedor, ele conhecer os direitos, ele não vai afrontar a norma, não vai afrontar a lei. Né? Então, o primeiro passo é uma educação. Né? Então, ao meu ver, o primeiro passo é educar o fornecedor. Então, o fornecedor seguindo as diretrizes, né, do Código de Defesa do Consumidor, né, e não só a lei, o CDC, mas toda a legislação. Né, tudo aquilo que engloba, né, a relação de consumo. Né? Também isso é bem importante a gente ficar atento quanto à relação de consumo. Uhum. Partindo daí, lembrar, inclusive, inicialmente, o fornecedor que toda informação integra e vincula o contrato. Né? Por quê? Porque às vezes você não presta uma informação, faz um folder, né? Põe um anúncio hoje na internet, nas redes sociais, e depois lá tem algum tipo de problema. Né? Lembrando que toda informação, artigo 30, né, do Código de Defesa do Consumidor, o artigo 31 do Código de Defesa do Consumidor fala que a informação tem que ser correta, tem que ser clara. Né? Então, toda a informação integra e vincula. E o consumidor, por sua vez, né, ele deve ficar atento às informações, atento aos seus direitos também. Porque, pessoal, aquela máxima de mercado que o consumidor tem sempre razão não é uma verdade, tá certo? Nós temos que fazer uma distinção entre a relação de mercado
entre o comportamento de mercado do fornecedor e do consumidor, né, e da lei, né? Porque nós temos uma política comercial, é uma coisa. Para você não perder seu cliente, você até faz uma negociação, você troca um produto, né? A gente vai Aham. a falar um pouquinho sobre isso daí também, né? Agora, o consumidor não tem sempre razão. Tem a razão que a lei traz, né? Que a lei determina. Até porque isso decorre da própria Constituição, e ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer isso no âmbito de lei. O direito do consumidor ele está dentro do rol dos direitos fundamentais, mas também está dentro do rol da ordem econômica, né? Então, a gente tem que ter um conhecimento amplo, Uhum. ter um diálogo das fontes e conhecer toda essa legislação. Muitas vezes, a falta de conhecimento, tanto do fornecedor quanto do consumidor. Eu, inclusive, sugiro, né, também advogo, né, eu brinco em sala que eu dou aula, né, eu também trabalho, eu não só dou aula. Então, de nossos clientes, a gente sugere até palestras, né, orientações preventivas. E quando você tem essa educação preventiva, você evita aí muito problema aí para frente. Tá ótimo. Muito bem. Eu acho que o pessoal está falando que minha mãe falou que estava travando, aí a minha esposa falou que tá bom. Mas acho que vamos continuar então, porque pode ser um problema local até, né? Da transmissão da internet em várias. Já está transmitindo no Brasil inteiro, né? Então pode dar um problema aí, ainda mais com questão de chuva. Mas vamos lá. É, Professor, tem aqui uma pergunta interessante aqui. Você acabou de falar que as ofertas devem ser claras, né, ao consumidor aí, com base na legislação. Quando a empresa faz uma oferta, um desconto ou um preço mais em conta, e na hora do consumidor ir lá pagar, né, pelo produto, o fornecedor não faz nenhum e nem outro. Né? O que o consumidor tem que fazer nessa hora? Bom, como nós estávamos falando ainda agora, toda informação, de novo, toda informação integra e vincula o contrato, né? Então, isso é muito importante. Se houve uma oferta, né, o fornecedor ele tem que cumprir aquela oferta. E aí fala, Uhum, professor, mas e aí, o que eu faço na recusa? O próprio Código de Defesa do Consumidor, ele determina como direito do consumidor o cumprimento forçado da obrigação, né? sim. E muitas vezes o cidadão também, o consumidor, ele acaba, que eu vou no PROCON, pessoal, o PROCON, ele é um órgão da administração, né? Se ele é um órgão da administração, ele te impõe uma sanção administrativa, mas ele não dá o direito, o consumidor acha que dá, né? Mas você vai Uhum, lá, até mesmo o fornecedor, né, para evitar um problema com o PROCON, evitar uma reclamação, entrar hoje nessas redes sociais, né, nos sites, nos Reclame Aqui da vida, ele até evita, né? Ele até evita e muitas vezes acaba resolvendo. Eu falo que o bom senso deve prevalecer, né? Por quê? Porque você, caso isso não ocorra, você pode bater as portas do Poder Judiciário. E aí você vai ter o cumprimento forçado da obrigação, né? O problema é que muitas vezes esses valores não justificam, acabam por não justificar, né? Porque você vai ter que contratar um advogado, então numa defensoria pública ou no mesmo núcleo de prática sim. jurídica, e acaba que o consumidor ele acaba deixando para lá. Mas lembrando, pessoal, que nós estamos falando de uma relação de consumo, que você pode sim fazer uma reclamação para o PROCON, você pode, na própria colegas da OAB aí presente, fazer uma reclamação junto à Comissão do Direito do Consumidor, além do PROCON, além do Ministério Público, além da própria Defensoria Pública, né? Porque Uhum, nós temos essas questões de essas questões de abusividades que acontecem aí nesse nosso dia a dia. uhum. Professor, tem também, dá para ir pela internet, né? Se eu quiser reclamar no Procon, né? Parece que tem um site do procon.gov.br, né? Eu posso fazer uma consumidor.gov.br, se não me engano, né? Eu posso fazer reclamação virtualmente? Bom, eu não estou 100% a par dessas informações, não é, a Uhum, respeito desse tipo de reclamação. Mas acredito que com a pandemia, não é, a gente tendo que administrar, tendo essa nova realidade, é necessário, se faz necessário meios de reclamação. Agora, lembrando uhum. também que a própria Constituição veda o anonimato, né? Então, você tem que dar uma reclamação, você tem que colocar o seu nome, né, Sim. e resolver. Agora, lembrando que o PROCON, quando não resolve essa situação, muitas vezes você vai ter uma tratativa ali do PROCON, né, com o fornecedor, isso daí é encaminhado para um juizado especial, né, em virtude dos valores. Então, o PROCON, mais uma vez, ele é um órgão da administração, né, e ele encaminha essa situação para um juizado especial conforme o caso. A gente espera
a gente também lembra que o Poder Judiciário é a última rácio, né? A última trincheira, é a última opção. Então, tente Uhum. resolver, converse com o gerente, dê uma lidinha no Código de Defesa do Consumidor, que aí o bom senso ele deve prevalecer e o cumprimento da norma. Caso continue, pode, dependendo do caso ainda, pode inclusive fazer uma denúncia na Delegacia do Consumidor, na DECOM, né? Existem crimes contra a relação de consumo, mas uma coisa é a esfera criminal, Sim. outra coisa é a esfera civil, né? Se você quer a troca do produto, se você quer cumprimento forçado da obrigação, isso é uma seara. Mas aí, como eu até brinco que o brasileiro ele tem um fetiche, né, no BO, né? Um BO, vou fazer um BO, vou fazer um BO, né? É como se o BO fosse resolver alguma coisa, o boletim de ocorrência ele está ali para você informar, né, a ocorrência de um ilícito criminal, de um crime, né, para a autoridade policial. Mas evitem ir na delegacia desnecessariamente, evitem o Sim. BO quando não for crime, pessoal, por favor. O professor está citando aí a Delegacia do Consumidor, né? DECOM, né? Aqui em Manaus, né? Eu também acho que o órgão de proteção do consumidor, o PROCON, ele também não resolve tudo, né? Porque ele é um órgão meramente administrativo, é isso? Né? Tanto é que tem até audiência, não tem, professor? Tem audiência, né? Para eles tentarem resolver isso aí, né? Isso, Amigavelmente, né? essas audiências que ocorrem no PROCON, né, elas são meios de tentar resolver de forma administrativamente, né? É um Sim. dever, o próprio Código de Processo Civil hoje, né, lá nos seus princípios gerais, ele traz essa necessidade de conciliar. Né? Houve uma mudança na sistemática processual, onde o processo não começa, não depois de antes de tentar uma negociação, né? Uma conciliação, uma mediação. Né? Uhum. Muitas vezes, no entendimento, é que numa cultura da litigiosidade, né? Na cultura da Uhum. litigiosidade, tudo hoje você quer processar alguém, você quer. Né? Só que lembrem que a última raça é a última trincheira. Então, né, o que o PROCON faz muitas vezes? Chama o fornecedor, chama o consumidor e tenta conciliar, né? Tenta chegar no acordo. Agora, lembrem, pessoal, que quando eu tenho um acordo, eu tenho que ter autonomia de vontade das partes. O que isso quer dizer? Que o PROCON ele não impõe ao fornecedor o dever de ressarcir o consumidor, não Uhum. impõe ao fornecedor o dever de indenizar. Né? Ele impõe lá uma multa administrativa, conforme o caso, e cabe ao consumidor, se não estiver satisfeito, não concordar. Né? Também isso é Uhum. importante. Muitas vezes o jurisdicionado ele vai para uma audiência dessa, de conciliação, audiência, né, digo, nessa tratativa, e acaba assinando um acordo, fazendo acordo, depois e renuncia, né? Às vezes até assina sem ler, e lá tem uma cláusula que está renunciando a eventual dano moral, renunciando a algum direito nesse sentido, e aí vai gerar problema mais para frente, caso procure o Poder Judiciário. Então tem que ficar atento. O ideal, sempre consultar um advogado, não digo Uhum. advogado para fazer merchan, mas um advogado, o defensor público, para que quem conheça os seus direitos. Né? Advogado estuda, passa 5 anos na faculdade, faz uma prova, não é o Dr. Google. Né? Você não vai achar as respostas da vida no Dr. Google. Então, também ficar atento quanto a isso. Converse com alguém que conheça os seus direitos, né? Que tenha uma orientação jurídica, que tenha técnica jurídica e ressalte, professor. O que eu observo muito na prática, inclusive no exercício da advocacia, é que nós não conhecemos os nossos direitos e muitos dos julgadores também. Não é uma culpa disso, mas por quê? Porque o Código de Defesa do Consumidor ele é novo, né? Ele é de 1990, eu sou novo com 30 anos, mas se nós formos Uhum. observar, vários dos julgadores foram formados sobre a égide de civilista. Então, Uhum. no direito civil, nós temos a relação entre os iguais. No Código de Defesa do Consumidor, tem um Código de Defesa, tem uma vulnerabilidade. Né? E você tem que ter uma equiparação nessa vulnerabilidade. Ficar atento. Não é porque o Código de Defesa do Consumidor, o consumidor tem sempre razão mais uma vez. Mas cabe ao fornecedor conhecer o direito e evitar também aí problema mais para frente. Né? Mas é importante nós conhecermos nossos direitos. Conhecer o Código Uhum. de Defesa do Consumidor, né? Tanto o fornecedor quanto o consumidor, e procurar, se você não conhece, procure quem conheça, né? Quem tem essa aptidão técnica nesse sentido. Eu acho que é um bom casamento, né? O PROCON com o juizado especial, né? Como você mencionou, professor. Porque o juizado especial, ele tem justamente, ele vai dar atenção para essas causas menores, né? Essas causas que a gente chama de pequenas, né? Então, acho que às vezes nem justifica, né? Às vezes contratar um advogado, né? Por são causas ali que é de R$ 200, R$ 100,
A gente sabe aí que o valor de uma consulta de advogado supera o valor, né, de repente, da queixa, né, do consumidor. Então não compensa, né, às vezes você buscar aí um advogado, às vezes até para ir no juizado especial, né? É uma situação difícil de resolver, sabe? Quando eu discuto essa questão do juizado especial, eu tenho a perspectiva que é difícil. Por quê? Porque quando você pega um grande fornecedor, um litigante habitual, o litigante habitual ele vai estar com o advogado, ele vai ter uma defesa Sim, técnica. Né? E o vulnerável, né? O jurisdicionado, não conhece os seus direitos, e muito menos o trâmite processual. Né? O claro. jurisdicionado não conhece a Lei 9.099, né? Não sabe o que, que tem que alegar, né? Então você entra numa seara complicada de resolver. Mas como foi colocado, né? São causas de menor potencial ofensivo, são causas que não demandam grande dilação probatória, de Uhum. R$ 100, né? E aí você entra nesse problema. Cabe, então, uma fiscalização, né? Fiscalização do PROCON, fiscalização do Ministério Público, fiscalização da própria OAB, porque a OAB, Comissão do Consumidor da OAB, é ativa, né? Visita supermercado. Eu mesmo já fiz uma denúncia que foi depois a própria comissão, né, tomou a frente disso daí. Aí é importante, né? É importante que conheça os direitos e que esses direitos sejam respeitados também. Uhum. Beleza. Entrou aqui uma colega nossa, a Cíntia, tá aí na nossa live. E a Eve está fazendo uma pergunta interessante aqui, Vitor. Troca de produtos. É abusivo quando o fornecedor não admite troca de produto promocional? Bom, nós temos que fazer uma distinção, não é? Nós temos que fazer uma distinção. Qual é a distinção? A distinção da compra realizada, primeiro, no estabelecimento e fora do estabelecimento. E a segunda distinção é se o produto está quebrado ou se ele está funcionando. Né? Visto que, não é? Ou, mais uma vez, o consumidor não tem sempre razão. Ok? O Código de Defesa do Uhum. Consumidor, o que ele fala? Ele garante o direito de arrependimento apenas para as compras realizadas fora do estabelecimento comercial. Fora do estabelecimento comercial. É bem Uhum. verdade que hoje, né, em 2020, né, nós temos outros mecanismos, né, porque você tem aí uma rede social com a internet. Né, em 1990 você tinha o catálogo. Você tinha um catálogo, você tinha lá um mostruário, uma venda por mala direta, por telefone, o que dificultava o consumidor ter aquele contato direto, né, ver se aquilo lhe agradava. Agora, se você, né, além do ânimos, né, além da intenção, além do psicológico do consumidor, que quando o consumidor vai no shopping, o que o consumidor vai fazer no shopping? Né? Ele vai comprar. Então, ele já internalizou aquela vontade de comprar, não é? E ele já vai predisposto a comprar. Ele pega o produto, ele tem um contato direto com o produto, então ele analisa aquele produto e ele faz uma escolha. Ele não é obrigado a comprar, ele faz uma escolha. Se ele pega o produto, está em perfeito estado, o que acontece? Ele compra ou não compra. Se ele compra, ele não vai ter um direito de arrependimento. Ok? Por quê? Porque o Uhum. Código de Defesa do Consumidor garante esse direito de arrependimento para as compras realizadas fora do estabelecimento comercial. Se você tem esse contato direto, você não tem direito de arrependimento. Esse é o primeiro aspecto. Segundo aspecto, e a troca do produto? Esse produto está perfeito? Em perfeito estado? Se está em perfeito estado, o fornecedor não tem o dever de trocar este produto. Ok? Agora, né, se existe um vício no produto, que muita gente acaba confundindo também o vício do fato, né? O Código de Defesa do Consumidor, ele é claro, para fazer uma distinção do que é vício do produto, o que é fato do produto. Quando é que eu vou ter um vício do produto? Quando ele não funciona a contento, né? Quando ele não presta aquilo que ele serve. E aí? Uhum. E aí, então, aí já muda de figura. Aí eu não tenho direito de arrependimento. Aí eu tenho uma obrigação a critério do consumidor. Por quê? Porque o CDC, o Código de Defesa do Consumidor, ele fala a escolha do consumidor. O que eu posso ter? No vício do produto, o que eu posso ter? Eu posso ter o abatimento do preço, eu posso ter a troca por um perfeito estado ou o dinheiro de volta. A escolha do consumidor. Mas, para que tipo de produto? Apenas quando eu tenho um vício do produto. Se o produto tem perfeito estado, e mesmo que presente, a lei não faz uma ressalva. A lei não fala, olha, por presente pode. Você compra o presente porque você quer. Entendeu? Não, professor. Não, mas na loja X. A loja X faz por uma liberalidade. E Uhum. uma distinção entre a norma, né? Uma distinção entre a imposição legal, o que a lei determina, e
é que a relação de mercado determina, né? Muitas vezes eu já tive casos de clientes que quiseram processar seu único fornecedor. Juridicamente você pode. É interessante você, dentro do seu mercado, fazer isso. Então, no outro dia, né, um colega, Vitor, eu vendi o produto assim, né? O produto está em perfeito estado e o cidadão está dizendo que não está funcionando. O que eu faço? Eu tenho a obrigação de trocar? Não, não tem. Né? Aí que ele falou, Vitor, ele vai me processar e eu vou melhor trocar. Trocar de R$ 12, você troca um Não. produto, ou você vai por aí judiciário, que ele ainda vai acumular com dano moral, você vai contratar advogado, você vai ter uma dor de cabeça. Então, o que vai? Só que isso não é jurídico, é uma relação, né, de mercado, que o fornecedor pode trocar ou não. A imposição legal, o que a lei determina, é para a compra realizada fora do estabelecimento comercial, né, simplesmente o seu direito de arrependimento. Né? Por que eu não quero? Por que eu quero? Porque eu não fim, né? Não preciso justificar e não tem que dar com defeito, isso é uma coisa. E o produto com defeito, o vício do produto, já é enquadrado numa outra situação. Uhum. Aconteceu um caso interessante comigo. Aqui não tem o grupo Sam's Club, né? Que é o grupo norte-americano do Walmart. Quando eu morava lá em Curitiba, eu ganhei um DVD de presente de aniversário que eu já tinha. Então, repetido. Não tem defeito, certo? Não tem defeito. Eu fui lá para trocar. Tentar trocar, veja. Aí que é a pergunta que eu deixo para você, né? Eu fui lá tentar trocar. Então, eles teriam obrigatoriedade de fazer isso? Essa que é a questão, né? O que o fornecedor fez comigo lá na hora? Eles falaram assim, olha, você quer trocar por outro produto ou você quer seu dinheiro de volta? Aí eu fiquei surpreso, né? Você acabou de falar, né, Vitor? É uma liberalidade, né? Do fornecedor, né? Então, é uma relação de cortesia, né? Aí, de cavaleiros. Você tem grandes conglomerados, grandes grupos. Eu passei por uma situação dessa nos Estados Unidos e simplesmente o produto não agradou. E a compra tinha sido presencial. Chegou Sim. lá, olhou para o produto, sabia que era do estoque, fez lá a consulta, sem nota fiscal, e deu outro, entendeu? Sem problema, sem problema nenhum. Então, mas isso é uma regra de mercado, né? Uma liberalidade. Porque a imposição legal, né? A lei, né? Não diz. Mas aí, o que vale mais? Né? Você perdeu um cliente, claro, por causa de R$ 12, você perde o cliente. Justamente. Quanto que você vai pagar de advogado? Tempo, né? Porque tempo, time is money, né? Já diziam. Então, tempo de ir para uma audiência e acompanhar o processo, né? Sei que tem alguns advogados assistindo, né? Eu não estou querendo acabar com os honorários de ninguém, pessoal, né? Isso aqui só uma conversa aqui saudável a respeito de direito do consumidor. Isso aí eu tô falando porque realmente me deixou espantado, né? Porque não é todo dia que você vê uma empresa com essa liberalidade, né? Ela falou, você quer o dinheiro de volta ou quer trocar por outro produto? Eu não tinha nota fiscal, não tinha nada. E simplesmente estava com um produto ali, né? Que podia ser até de outro fornecedor. Simplesmente eles falaram, pode trocar aqui ou pegar o dinheiro de volta. Né? Então, realmente, achei bem interessante isso. A conduta, né, do fornecedor. Vitor, me diga uma coisa. Isso aconteceu com o meu irmão também, esse caso aqui. Ó. Se tiver um produto com valor grudado, tá o preço lá no produto. Só que é um preço desatualizado, vamos supor. Ok? Então, era um notebook lá. E na hora de passar no caixa, ele passou o valor, né, ele passou um valor superior. Aí, como é que é uma coisa? Eles são obrigados a cumprir o preço ofertado no produto do fornecedor? Bom, é um tema bem curioso de se falar, né? É um tema que existe muito folclore, né? Existe um termo folclore sobre esse tema e muitas informações inverídicas, né? Como é que não acontece na prática? Pessoal, olha só, é bem verdade, né? Nós falamos aqui a respeito do artigo 30, artigo 31 do Código de Defesa do Consumidor, né? Que toda informação integra e vincula o contrato, né? Mas também nós temos um princípio adjacente a todas as relações existentes no ordenamento jurídico, que é da boa-fé. Né? E o nosso ordenamento jurídico também veda o enriquecimento sem causa. Enriquecimento sem causa. E aí, professor, como é que resolve isso? Pois é. Por quê? Porque já teve uma evolução jurisprudencial. Então, assim, se o preço está errado, meu amigo, tem que pagar pelo preço errado, ponto. Porque o fornecedor. Mas calma aí. Mas aí eu estou olhando só um aspecto, não estou tendo um aspecto jurídico total e também um reflexo econômico, né, digamos. E agora houve uma evolução jurisprudencial que diz o seguinte, né,
é bem verdade que o fornecedor ele tem que cumprir o ofertado. Se o preço está errado, ele tem que cumprir, Certo. respeitando a boa-fé, respeitando a ordem econômica, Uhum. respeitando aí a vedação ao enriquecimento sem causa. Por quê? Porque se você tem, e todo o comportamento de mercado, porque uma situação pode parecer um absurdo, mas para uma outra situação igual já não vai ser. Né? Por exemplo, né? Professor, gerei o folder e saiu por equívoco uma televisão de Full HD por R$ 1. Né? É um Uhum. absurdo isso? Bom, se você olhar, uma televisão custa R$ 1, qual é? Agora, se você tem toda uma propaganda em cima disso, compre duas e leve a segunda por R$ 1. Se o Brasil for campeão da Copa do Mundo, você compra por R$ 1. Se, né? O que é o se? O se é condição. Né? Sim. Então você vai ter um evento futuro e incerto, que é uma condição, não futuro, evento futuro e certo. E aí você tem que fazer essa distinção. Se é uma prática, né, uma publicidade ou propaganda, a gente não vai entrar nessas minúcias aqui, né, mas uma oferta que tenha dentro de uma boa fé e de uma conjuntura, é uma situação. Agora, se o preço está errado, mesmo, você vê um celular iPhone por R$ 50, né? Então a gente tem que ficar atento. Né? Por quê? Porque o erro crasso, a jurisprudência fala que o fornecedor não tem que cumprir aquele preço. Por afronta à boa-fé, né? Por afronta o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa. Eu comprar um produto que não custa aquilo. Né? Então o Uhum. erro crasso não tem. Agora, se é um erro ali, uma mera atualização, o consumidor ele tem sim o direito de exigir o cumprimento do preço ofertado. Né? Se é um Uhum. preço razoável, se é um preço que observa uma razoabilidade, que observa uma proporcionalidade, que observa, né, um conceito de equidade, a gente percebe, né, 10%, 20%, 30%, é justo, é razoável um desconto desse. E se está errado nessa proporção, né, o consumidor ele, sim tem que fazer, ele pode exigir o cumprimento. Agora, né, se eu estou já aqui antecipando toda a vida do consumidor, né? Porque ele vai falar, não, eu vou te processar. Né? No Uhum. Brasil é assim, eu vou te processar. É bonito. E aí você tem que ver, né, o que o julgador vai dizer. E aí você tem que conhecer o sistema. Né? Não adianta você exigir o preço forçado, né, da obrigação com uma situação desproporcional, desrazoável, afrontando a boa-fé e com um enriquecimento sem causa. E aí, muito provavelmente, o Poder Judiciário não vai conceder o seu direito a esse produto, a esse bem. Então, ficar Uhum. atento. Agora, se for um razoável, sim, você tem que exigir aquele preço que está lá na gôndola, aquele que está sendo ofertado. O caso que aconteceu com ele, só complementando, foi justamente essa segunda alternativa que você falou, né? Realmente era um valor ali desatualizado, né? Mas suponhamos que fosse lá R$ 200, R$ 300 de diferença, né? Aí, no meu entender, pelo menos o fornecedor vai ter que arcar, né? Com prejuízo pela desatenção, né? Aí não sei se queria uma culpa em vigilando ou em ligendo aí, né? Por ter, né, os funcionários empregados, né, que não tiveram atenção de fazer a troca, né, da atualização dos preços ali, né? Eu entendo que sim, né? Que sendo dentro desse contexto de proporcionalidade e razoabilidade, entendo que sim. Né? Agora, infelizmente, nós temos aqui outras questões que afrontam a boa-fé. Né? E o famoso Uhum. jeitinho, né? Sem Claro, uma isso. certeza, né? Esse é o E problema. aí, e aí você vai ter. Eu gosto de comentar algumas questões em sala de aula, muitas vezes, até em conversas informais, né, a respeito da diferença. Porque nos Estados Unidos, né? Porque no Japão, porque. Né? Só que o Brasil não é os Estados Unidos, o Brasil não é o Japão, o Brasil Claro. não é a Europa, não é o Brasil. Então você tem que ter essas minúcias. Né? O Poder Uhum. Judiciário, ele vai analisar os casos concretos. Então, eu Sim. posso ter toda a minha tese jurídica do mundo e, no final dos contos, vai no Poder Judiciário para falar. Sobre a minha perspectiva, e pelo que eu conheço um pouquinho na jurisprudência, você tem que ter aí uma razoabilidade, uma proporcionalidade. Agora, Aí o teve aquele colega tem uma caso. pergunta. Não, sim. Tem umas perguntas aí. Teve uns casos interessantes aí que aconteceram na jurisprudência, né, Vitor? Você acompanhou? Do Shopping Morumbi em São Paulo, né? Faça compras no Shopping Morumbi e saia daqui dirigindo um carro, né? E a mulher era advogada e acabou saindo com um carro, né? Aí é aquela questão que você estava falando, né? Daí entra esse negócio da boa-fé, da equidade, né?
E o rapaz lá da Casas Bahia, lembra? Quer pagar quanto, né? Aí o advogado chegou lá e quis pagar R$ 1 por toda a compra dele. Quer dizer, são coisas assim, né? Aí que a gente tem que, né, tomar um certo cuidado, né? Ah, olha aqui, ó. Deixa eu só fazer um comentário aqui. Deixa eu ver aqui. A Eve fez um comentário aqui. Assim, muito difícil a empresa devolver o dinheiro. Quando isso acontece, o consumidor se pressiona, realmente. Aí ela falou assim, hoje, o Anderson, tem uma pergunta aqui. Hoje eu estava em uma loja em que os preços eram feitos com placas que não especificavam os produtos. Daí algumas placas estavam colocadas no lugar errado, com preços diferentes. E aí, professor? Aí ele Bom, colocou... eu entendo, né, nessa questão. Primeiro que todo produto tem que estar com preço. Está sem preço, já tem uma afronta. Né? O Código de Defesa do Consumidor fala que toda a informação tem que ser clara. Né? Se o produto ele já está sem preço, já começa um problema aí. Né? Inclusive na vitrine. Né? O PROCON ele fiscaliza, ele é atuante, né? Ele fiscaliza as vitrines. Por quê? Porque você tem técnicas. O direito do consumo, se você for analisar a perspectiva do direito do consumidor, ele está alinhado à psicologia, né? Ele está alinhado à técnica de vendas, ele está alinhado a várias outras técnicas. E que muitas vezes o consumidor não sabe, a população não sabe, né? O jurisdicionado não sabe, e aí vai descobrir o porquê das coisas. Então a gente descobre isso lendo, estudando, vendo as perspectivas dos livros específicos, né? Com vários pontos de chamariz, né? Você não põe o preço, você chama o cliente para dentro da sua loja para ele perguntar, aí você é bombardeado com várias informações, ele mostra produto caro, depois de um barato, faz um contraste do preço, tudo isso é técnica de venda. E o consumidor vulnerável, pegando aquilo ali, e às vezes ele é ludibriado, digamos assim. Né? Sim. Por isso que a gente precisa desse controle, sim, porque o consumidor, sim, ele é vulnerável, ele é hipossuficiente. Eu fiquei na dúvida se o caso seria de boa-fé ou aceitar o preço para o lojista. Mais uma vez, eu entendo que primeiro você tenta conversar e, se for razoável, sim, você tem que exigir o preço, né? Na forma que foi ofertado. Agora, né? Se você tem lá uma BMW, pô, R$ 100, bom, alguma coisa não está certa. É assim, qual é o custo operacional disso? Né? A empresa trabalhando em dumping, né? E também o dumping é um crime contra o mercado, né? Então Sim. você tem que Economia. ter essa perspectiva. Né? Agora, se o produto está sem preço, já começa aí uma ilegalidade. Né? Você já pode fazer uma denúncia, sim, por essa falta de preço. E se está dentro de uma razoabilidade, uma proporcionalidade, entendo que você sim tem o direito de exigir. Eu quero exigir o cumprimento de R$ 1 numa televisão de plasma, de LCD, Full HD. Né? Bom, aí muito provavelmente, o fornecedor não vai querer entregar. Né? E o que você vai ter que fazer? Você vai ter um litígio, uma lide de conflito de interesse. Você vai ser forçado a procurar o Poder Judiciário, bater as portas do Poder Judiciário, e o juiz vai ter que analisar o caso, cada caso, o caso concreto. Pelo pouco que eu conheço, ele vai analisar se existe boa-fé, se não existe boa-fé, se existe equidade, né? E aí vai combinar com uma ação judicial que fica difícil a gente prever o resultado. Legal. Eu reconheci a entrada de outro amigo meu, o Ipirangi, que vai ser entrevistado da semana que vem, aí, dia 30. Vitor, uma pergunta muito boa aqui, e acontece isso rotineiramente. Olha só. Eu sei que isso aqui está em desuso já, né? Mas vamos lá. O fornecedor pode recusar o pagamento em cheque, né? Alegando que só pode ser em dinheiro ou no cartão de débito. Olha aí. Olha só, é uma ótima pergunta, né? Uma pergunta de mercado, né? Apesar de eu ter um grande amigo que todo ano ele fala, né? Todo ano ele fala que o cheque vai acabar. Olha, o cheque desse ano o cheque não passa, né? Mas todo ano passa e o cheque continua aí, o cheque ainda ele é bem operacional para algumas situações. Eu não sei hoje, com essas novas tecnologias, né, com Pix, com transferências diretas, com valores mais altos, né, com possibilidade de cartão de crédito, débito, enfim. Agora, pessoal, olha só. É interessante observar que o fornecedor, né, ele não é obrigado a aceitar em cheque ou em cartão de crédito. Né? Mas ele tem que informar o consumidor. Né? Ele tem que informar o consumidor.
né? Por quê? Porque um direito básico da relação de consumo é o direito à informação. Se está dizendo que aceita, ele aceita, ponto. Não pode fazer distinção. E se não aceita, até por uma própria regra de mercado, isso tem que estar de forma clara, né? O artigo 31 ele fala a respeito da informação clara, precisa, de forma ostensiva, especialmente se for uma prática de mercado. Hoje, né, todo mundo aceita cartão. Então, quando não aceita cartão, põe lá. Nós não aceitamos cartão. Por quê? Porque vai evitar, né, um problema, evitar uma dor de cabeça para todo mundo, né, seja, né, para o fornecedor, seja para o consumidor. E aí, professor, mas eu posso ter recusa? Mais uma vez, o fornecedor ele não é obrigado a aceitar o cheque e nem obrigado a aceitar cartão. Por que ele aceita um cheque? Por que ele aceita o cartão? Tudo na vida tem um porquê, né? Por que ele aceita o cheque? Por que ele aceita um cartão? Né? Porque ele está chamando, ele está atraindo, mais uma vez, um chamariz. Ele atrai um consumidor que só tem como pagar com cheque. Ele atrai um consumidor que só tem como pagar com cartão. Né? E aí, ele tem opção. Ele tem opção de não aceitar e vender menos. Ou ele quer aceitar e vender mais. É uma opção dele. Né? Então, não há uma imposição legal. A legislação não obriga o fornecedor a aceitar o cheque ou aceitar o cartão. Ok? E a gente tem que também ter uma análise, né, que um posicionamento crítico, ao meu ver, há algumas mudanças que nós temos tido sem observar o microsistema da relação de consumo. Né? A finalidade, objetivo, né? E o sistema da relação de consumo é outro. Isso tem que ser observado. Infelizmente, muitos que legislam nem mesmo conhecem intimamente isso daí, né? Se debruça sobre esse tema. Porque a gente vê que o cheque é uma ordem de pagamento à vista, né? Por isso o questionamento. Aí eu vi uma vez no McDonald's, lá de Curitiba, estava escrito assim, não aceitamos cheques, né? Aquilo que você está falando, né? Teve o princípio da informação, né? Eles estavam informando que não aceitavam cheques e colocavam lá do lado. O artigo 5º, inciso 2 da Constituição Federal. Eu achei interessante isso, né? Eu falei assim, pô, tá apelando pra caramba, né? Mas aí nesse caso, o professor, então ele está informando, então ele pode se recusar a aceitar o cheque, já que ele está informando que não aceita. Bom, ao meu ver, sim. Né? Ao meu ver, eu não reconheço a obrigatoriedade de aceitar o cheque. Né? Acredito que isso é uma opção do fornecedor. Outro dia eu vi uma situação curiosa, né? Bem ao lado de um departamento aí, tinha precisava, todo mundo que ia nesse determinado setor precisava tirar cópia. E não tinha perto. Não botou máquina de cópia e colocou lá 50 centavos a cópia. Todo mundo que reclamava. E tinha uma placa assim, não reclame, você não é obrigado. Se você não gostou do preço, vai em outro lugar. Né? Então você tem oferta e demanda. Né? Você tem oferta e demanda. Então você não é obrigado. Você pode levar sua cópia de casa. Né? Você pode ir embora e pegar outra cópia. O preço é aquele. Né? Agora, até porque muitos têm um posicionamento equivocado, o Código do Consumidor não tem tabelamento de preço. Né? Então você tem regra de mercado. Né? Então é difícil falar disso, que isso acaba afligindo muita gente, né? E o consumidor não gosta de escutar. Né? Mas eu também gostaria, ou não, né? Não sei, mas é só uma perspectiva. Né? Você tem essa regra de mercado, você está informando, né? Não vejo aí a obrigatoriedade de recebimento com cheque. Né? Mas, deixa eu fazer. Aqui, ó. Então, Vitor, deixa eu fazer uma de advogado do diabo, então. Aí você tem uma máquina de débito e crédito, tá? Que você oferta na sua loja. Aí a máquina de débito e crédito não está funcionando. Pô, e agora, cara? E o cara só está com cartão. E agora? Bom, aí você tem essa informação que não aceita ou está aceitando, né? Porque o fornecedor ele tem que dar o jeito dele, né? Ele está com a maquininha. Ele tem que dar o jeito. Aí o que você vai acontecer? Vai levar de graça o produto? Isso é razoável, também é justo, mas ele vai negar, né? Ao meu ver, ele tem que dar uma solução, né? Tem que dar uma solução. É interessante, a gente vai entrar também nesse outro aspecto, a diferença de preço, cartão de crédito e débito, né? Sim. O colega está perguntando ali. O que acontece? O fornecedor, ele vai ter que dar uma solução para isso daí, vai ter que resolver. Né? Agora, eu também não acho que seja razoável para não levar de graça o produto. Claro, né? claro. Então, aí vai gerar um impasse. Mas,
Sim. Eu só estou partindo do pressuposto que se você tem uma máquina de débito e crédito e ela está sem sinal, né, então você está ofertando, né, uma forma de pagamento, né, ao consumidor. Então me parece que ele teria sim daí que aceitar, né, o cartão de débito e crédito, mesmo não estando funcionando, né. Mas daí é como você falou, também não dá para levar de graça, né. Então alguma solução vai ter que ser achada aí, né. E daí, vou continuando essa questão do cartão de crédito. Olha só, se o pagamento for no cartão de crédito, Vitor, ele pode se recusar a não dar o desconto ofertado pelo pagamento ser em crédito? Aí, eu sei que isso daí gera essa celeuma toda, inclusive o colega fez uma pergunta nesse sentido, aí é a minha crítica ao nosso poder legislativo. Né? Por quê? Porque você tem um Código de Defesa do Consumidor, você tem uma lei, a Lei 8.048/90, que trouxe um microsistema na relação de consumo. Né? Não obriga o fornecedor a aceitar cartão de crédito, né? Inclusive vedava expressamente a distinção de preço. Por quê? Mas, professor, por que não é justo? Porque, pessoal, o fornecedor, como nós já falamos, ele não é obrigado a aceitar em crédito. Por que ele faz? Ele faz porque ele está recebendo mais. Ele faz porque ele está chamando mais clientes. Ele faz porque ele está oportunizando mais clientes. Então, ele que tem que assumir esse prejuízo. Por quê? Porque quem assume o risco, né, da atividade econômica é o fornecedor. Então, o Sim. fornecedor. Só que você pega uma lei que pega e permite um pagamento diferenciado, me perdoe, mas eu acho que isso afronta todo o nosso ordenamento jurídico, especialmente que traz para a relação de consumo. Você está passando uma responsabilidade para o consumidor. Você está passando uma obrigação para o consumidor. Quando, na verdade, né, o consumidor ele já está pagando. Né, ele paga, né, produto mais um preço maior no cartão de crédito, ele paga a anuidade, né, tem as taxas são para o fornecedor. Então, eu não aceito o cartão. Né? Agora Uhum. você tem uma lei, né, como o colega colocou, uma lei que permite o tratamento diferenciado. Bom, quando você pega aí, eu não estou dizendo de achismo, né? Estou dizendo de forma pelo que eu estudei, pelo pouco que eu estudei. Né? Você pega o livro do professor Risato Nunes, Manual de Direito do Consumidor, da editora Saraiva, né? Ele vai trazer lá o histórico do direito do consumidor, os princípios do direito do consumidor, regras de mercado, regras de venda, a influência, né, do psicológico, né, do consumidor, e acaba, nesse sentido, o fornecedor, ao fazer uma distinção, ele está passando a responsabilidade e o ônus, né, para o consumidor, que eu acho que o nosso não é essa finalidade do microsistema na relação de consumo. Sim. Mas, né, infelizmente, nem todo mundo que está lá no Poder Legislativo, e por uma opção, né, como o colega começou no início, né, e por uma opção, né, elege quem não conhece as leis, quem não conhece o sistema, que não tem um conhecimento técnico e a fundo. Né? Uma coisa é você decorar a lei. Né? Uma coisa Uhum. é dizer que o artigo de X diz isso ou deixou de dizer. Outra coisa é você criar seu microsistema. Né? Outra coisa é você ver a finalidade. Outra coisa é fazer um outro tipo de interpretação. Por que eu tenho direito consumidor? Depende, a gente pode fazer aí ministrar um curso aí para os curiosos, né, a respeito do direito do consumidor, histórico do direito do consumidor, trazer os princípios, né, e fazer uma interpretação com a Constituição. Né? Além de todo preço, é tudo embutido no preço, né? Também como o colega está É. colocando aí, isso já está ali. Né? O consumidor, ele assume, quem paga na ponta do lápis é o consumidor. Né? Então, ao meu ver, isso não deveria prosperar. Mas, né, como alguns gostam, dura lex, sed lex. Né? Uhum. Dura a lei, mas é a lei. E a lei está aí. Né? A lei está permitindo esse tratamento diferenciado, coisa que eu não concordo. Acho que afronta o microsistema da relação de consumo, mas é o que eu acho que é. Né? E está sendo dessa forma. Vitor, estou reconhecendo a entrada de outro colega nosso aí, o Juliano. E ele deu uma solução interessante aí para aquele caso da máquina de débito e crédito que não está funcionando. Ele falou, faz um Pix, né? Pois é, Então, acho que a lei não tem como acompanhar a tecnologia, né? A lei não sim. tem como acompanhar todos os comportamentos humanos. E aí, se a gente for analisar uma forma de interpretação, uma interpretação histórica, né? Qual era o contexto histórico de 1990? Hum. Qual era o teu e-mail lá em 1990? Né? Internet nem Internet já existia no Brasil. existia. Então você tem, e aí? Né?
Então você tem, sim, hoje você tem meio de solução, fazer um Pix, de fato, muito prático. Né? Você tem outros meios e você tem que ter adequação. Quando você pega os livros mais antigos da direito do consumidor, né, a gente acaba lecionando aí há um pouquinho mais de 10 anos, então a gente tem, né, uma leitura de um outro contexto, de um outro momento cultural, histórico. Né? Você vê os exemplos, né, de mala direta, né, Uhum. catálogo. Né? Mas hoje você tem aí, pega o celular na palma da mão, você já tem uma compra ligada ao Facebook, você tem uma compra ligada ao Instagram, né? Você tem aí todo mundo ofertando algum tipo de coisa, e aí você tem que ir adequando e ajustando todas as relações. Ao meu ver, não é? Pelo pouco que eu tenho de experiência com o Pix, acho muito válido, né? Sim, não Sim. sei como é que vai ser para frente aí, mas é bem interessante, sim. E aí cabe a fazer essa adequação, né, ao nosso mercado e às nossas relações de consumo e todas as demais relações. É só entregar a chave, né? Sendo pessoa física ou jurídica, né? Sem passar a chave, se é CNPJ, se é um telefone celular, se é um e-mail, né? Para a pessoa saber qual que é, né? E é tranquilo, é seguro e não paga E taxa, cai, né? Acho que isso é o mais importante, né, Vitor? A e gente cai na evade as hora, né? taxas, E cai na cai hora, na né? hora. Com Então, certeza. não tem que esperar compensar, né? Tá ali, ó. Né? Tá lá. Então, isso aqui, copeiro, eu vou fazer agora. Pá, fez, bateu, leva o produto. Por que Pronto. não? Eu, Tranquilo. professor Vitor, sou contra a burocracia. Né? Como é que a gente resolve? Como é que a gente pode resolver? Né? Uhum. Então, não está na lei. Né? Então, é cara crachá. Né? Está na lei, não está na lei, você tem. Então, como é que a gente resolve? Né? Sim. Você prefere uma demanda judicial ou você prefere resolver? E aí, quando a gente mudar aí um pouquinho a cultura, né? E algumas formas de resolução de conflitos, acho que pode melhorar. A gente tem que partir para a cultura do direito preventivo, né? Não para o direito, né, contencioso. Acho que é aí que é o erro, né, Vitor? Vitor, tem uma pergunta aqui da Eve sobre limitação de produtos promocionais para compra, ó, como no caso de produtos no supermercado. Por exemplo, é abusivo limitar a quantidade de determinado produto promocional? Legal, né? Aí vamos lá. Qual é a resposta do advogado? Você brinca aí da resposta do advogado, né, que é o depende. Né? Por que o depende? Né? Porque Uhum. há algumas historinhas e algumas brincadeiras que a gente costuma fazer com os nossos alunos. Depende. Por quê? Porque a regra é que não. Né? E agora, inclusive, com a pandemia, a gente pode dar um outro tipo de exemplo. Até bem pouco Uhum. tempo atrás, a gente poderia falar com toda certeza que não pode ter a limitação de produto. Por quê? Porque está no Código do Consumidor. O Código do Sim. Consumidor fala que é vedado, eu não posso proibir a vedação a limites mediante pronto pagamento. Se você tem o pronto pagamento, pagou, tem direito de levar o produto. Está ali sendo ofertado, você tem dinheiro, você vai lá e paga o preço e compra. Ponto. Só que o próprio parágrafo, né, lá do artigo, ele fala assim, podendo limitar em situações excepcionais. Né? Opa, Uhum. será que hoje, né, hoje, eu posso ir no supermercado e comprar todo o estoque de álcool em gel? Bom, aí nesse caso, ao meu ver, não. Né? Porque Uhum. aí nesse caso vai poder ter sim um certo tipo de limitação. E nós estamos sim numa situação extraordinária. E ordinário, Uhum. para quem não sabe, é o comum. Extraordinário é o fora do comum. É uma situação nunca vivida, uma pandemia nunca vivida na história. Né? Muitas vezes querem comparar com uma peste negra, mas particularmente entendo que não é o caso. Não. Mas é um momento bem peculiar. Né? E desse Uhum. momento peculiar, sim pode ter uma vedação, né? Nessa situação excepcional. Agora, se não for isso, você pode exigir. Se não entregar, você pode, inclusive, isto aí um parênteses, esse comportamento, inclusive, ele é um crime contra a relação de consumo. Nesse Uhum. caso, você pode, sim, inclusive na DECOM, falar um crime, anota o nome de todo mundo, do gerente, do caixa, de todo mundo que vai processar todo mundo, né? Liga para o professor Tomizawa, né? Ir lá resolver. Não, liga pro Vitor. Então, é bom assim, ó, hoje, né, hoje à noite, você vai lá no supermercado comprar lá o peru de Natal, liga para o seu Tomizal resolver lá o problema, né, porque ele vai resolver. Né? Então, eu tenho que ver sobre essa perspectiva. Em uma situação normal de temperatura e pressão, não pode haver essa limitação. Agora, Uhum. se, porventura, estiver numa situação de excepcionalidade, aí, conforme o caso, pode. Se, mais uma vez, professor, e se ele não fizer? Se o fornecedor não quiser entregar e eu estou querendo pagar?
Aí o que eu tenho? Uma lide, um conflito de interesse. O que vai acontecer? Vai ter a resposta para o judiciário para resolver. E aí o julgador ele vai ter que analisar se aquela situação era excepcional, se não era excepcional. Porque muitas vezes o consumidor não conhece os direitos. Né? Uhum. Nós vemos, quantas vezes nós vemos a situação todos os dias. Não vai comprar uma cerveja, acho que a cerveja não está em situação excepcional, né? Bem que você, não pode levar, que só pode levar 2 caixas ou 3 caixas. Aí você não vai lá e deixa lá, né? Uhum. Então, e aí é uma afronta ao Código de Defesa do Consumidor. Se o fornecedor conhecer os seus direitos e o consumidor conhecer os seus direitos, de repente esses comportamentos não ocorreriam. Né? Uhum. Vitor, isso aqui vai acontecer bastante aí, né? Com as confraternizações, que nem aconteceu lá no shopping. Né? Aquela confraternização acabou em paz, né? Que aconteceu ali no restaurante conhecido de um shopping conhecido. Olha só, o cliente vai lá e ganhou um presente de amigo secreto, por exemplo, né? Uma confraternização. Ele pode trocar um produto que ganhou de presente de amigo secreto e não serviu, mesmo sem a nota fiscal? Pois é, aí é aquele posicionamento que nós comentamos anteriormente. Né? A lei, ela não é que ela não permita, né? Vou me expressar melhor. A lei, ela não determina que o fornecedor troque o produto. Pouco importa se é presente, se não é presente. Você só tem um direito a exigir a troca do produto ou o abatimento no preço ou o dinheiro de volta para o vício do produto. Ganhei um presente. Né? Parabéns, bacana, legal. Né? O Uhum. fornecedor é obrigado a trocar? Não. Segundo a lei, não. Né? Agora, porque a loja é porque é assim, né? É porque o outro faz, o outro tem que fazer. O brasileiro é assim, não, porque na loja X, meu amigo, então vá na loja X. Porque a loja X Uhum. sabe agradar seus clientes e a loja Y não sabe. Né? Como colocar isso ainda agora? Porque eu fui na loja do grupo X, eles trocaram. Beleza, né? Beleza, uma Que regra, bom. né, de mercado, né? Uma liberalidade, sem nota. Né? Sem nota, e o que era dele, dentro de uma boa fé, uma razoabilidade, trocou. Né? Ok, beleza. Eu já presenciei fora do país, né? O cidadão chegou com uma. Lá tinha assim, cobrimos o preço. O cidadão ia na loja, pegava na gôndola e pesquisava no celular. O preço era diferente, o preço do celular. E passava na boca do caixa, sem Sim. complicação, né? E cumpriu a oferta. Só que no Brasil nós temos essa cultura da litigiosidade, né? Ou o brasileiro quer ser esperto, ou ele acha que alguém está sendo esperto em cima dele. Então é uma guerra para quem quer ser esperto. Então você tem aí um, alguns comportamentos, né, nesse sentido. É interessante isso aí que você falou aí, de querer sempre se dar bem, né? Um jeitinho brasileiro aqui, né? Realmente isso aí é bem, bem comum acontecer isso. Bom, você já respondeu a pergunta, eu ia perguntar se o fornecedor se recusar a trocar, né? O que ele pode fazer, né? Não vai fazer nada, né? Porque, na verdade, isso é uma relação de cordialidade, né? Uma relação de comércio, né? Relação de cavalheirismo, né? Entre o fornecedor e o consumidor, né? Não há E, obrigatoriedade ainda, nenhuma legal, né? e a gente ainda observa algumas peculiaridades, né? A cidadão vai compra uma joia, né? E compra uma joia, e no dia seguinte vai trocar a joia. Foi lá, viu, tocou, experimentou, né? E depois quer trocar. De repente, ele até usou num dia, para um Ah, evento, né? E depois vai trocar. Ele pode? Não, não pode. Não, aí é mas complicado. não pode. Né? Mas vou perder o cliente. Bom, aí você tem que avaliar se você perde o cliente, né? Ou se você vai na venda. Né? Por quê? Uhum. Porque o Código de Defesa do Consumidor ele só determina, só garante esse direito de arrependimento para as compras realizadas fora do estabelecimento comercial. Direito de Uhum. arrependimento de 7 dias. Né? Se você teve um contato direto com a coisa, né? Saiu, internalizou aquela compra, aí o produto está em perfeito estado, você não pode exigir esta troca. E deixa eu fazer uma perguntinha interessante, Vitor. E se eu fizer a compra pela internet? Eu estou comprando dentro do estabelecimento ou fora do estabelecimento? Bom, entendo eu que eu estou comprando fora do estabelecimento. Né? Se a gente fizer uma análise, uma interpretação teleológica, né? Uma Uhum. interpretação conforme a finalidade da norma,
por que que você tem o direito de arrependimento? Né? Porque em 1990, você tinha lá o catálogo, né? A mala direta, eu ligava por telefone, a dona de casa estava na beira da cozinha, né, recebendo a ligação, olha, você quer comprar uma panela de pressão? Tá, quero, né? Aí chegava lá, não era, Pressão. né? Na pressão mesmo, né? Chegava lá, não era, pô, pensei que fosse diferente, era de 30 quilos, só tem 10 quilos, enfim, né? E aí eu olhei, não, não quero, né? Não quero, por quê? Não interessa, porque eu não quero, né? O direito de arrependimento, ele não deve, não é porque, mas está em perfeito estado, não interessa se está em perfeito estado. Eu não quero. Uhum. Por que que eu não quero? Porque você tem um direito de arrependimento, de forma de não querer. Né? Se bem que você não quer. Você viu lá, tocou, viu que não era, não tinha a qualidade ofertada. Né? O problema que nós temos hoje, ao meu ver, é o de globalização. Né? Outro dia você me pergunta, professor, eu comprei num site da China. Uhum. O Xing que que Ling. eu faço? Né? O que que eu faço? Assuma o prejuízo. Não quero Sim. processar, né? Tá bom, né? Ah, você estudou lá processo civil, tem uma carta rogatória. Olha, companheiro, deixa eu te falar, não vai dar, Meu entendeu? Deus. Não vai dar, né? Uma coisa é você estar na academia, no banco de aula, saber um conceito, ter. Outra coisa é você pegar isso aí na prática, É. operacionalizar isso daí, né? Então você tem que ter cuidado. Algumas situações você vai ter que assumir esse risco, né? E aí o mercado também tá para isso, né? Você acaba, muitas vezes, né, a opinião sendo mais importante que o jurídico. Porque você vai Uhum. lá no site, reclama, né? Já vi histórias de tanta reclamação, a própria loja foi lá e deu outro para o cara para ele parar de reclamar, encher o saco e prejudicar as vendas. Né? Então, hoje, dentro desse mundo moderno, você vê, né, pelos likes, pelos dislikes, e aí o fornecedor ele tem que estar atento também a essa evolução. Agora que o Código de Defesa do Consumidor, quando ele trata fora do estabelecimento, ele está tendo contato direto, eu ver numa foto é igual, eu ter aquele contato, eu ver a textura, né? Um detalhe, você compra uma roupa pela internet. No Brasil, nós Uhum. não temos um padrão de roupa. Uma camisa G, ela pode ser G, M, P, GG, você não sabe nem qual é o tamanho que é G. Eu tenho roupas que são GG, G, M, né? E é do mesmo tamanho, bota uma em cima da outra. Né? Então você não tem um padrão. E que você compra não dá em você. E agora? Agora você não experimentou. E É, aí, aí o fornecedor fala, mas eu vou ter que vai. Né? Não, mas você está assumindo, companheiro, deixa eu te falar. Quando você está na internet, você é obrigado a ofertar na internet? Não. E ao ofertar, o que você está fazendo? Assumindo o risco da atividade. Isso também está previsto, né, dentro das relações de consumo. O fornecedor ele assume o risco da atividade, dentro de uma responsabilidade objetiva, né, dentro de várias minúcias, né, dessas relações de consumo. Então, ao meu ver, sim, a compra da internet ela é fora do estabelecimento comercial e exige, garante um direito de arrependimento, né, quando não for daquilo que, da forma que está sendo ofertada. Vitor, você me lembrou uma coisa que aconteceu comigo, fui vítima já 2 vezes da questão do direito ao arrependimento, né? Porque o direito ao arrependimento serve para aquele cara que é o vendedor de Barça, né? O vendedor do Jequiti, né? Tal. Mas aqui, agora eu vou trazer um caso interessante para você. Não sei se você já foi vítima. Eu já fui vítima em Gramado, eu já fui vítima em Maceió. Aqueles caras ficam na rua vendendo aquelas pacotes promocional time sharing, sabe? Né? Tempo compartilhado de férias, né? Tá? Aí você vai lá, os caras fazem aquela festa, né? Pega você de limusine, leva você lá. Aí você chega lá, os caras servem comida, um jantar. Você ganha um jantar, você ganha um vinho. Tratam você que nem o rei, o tapete vermelho cai, né? E tratam você que nem rei. Você chega lá, fica tudo maravilhado. Tal. Você não consegue nem dizer não pros caras, né? Vai comprar umas férias com a gente e tal, não sei o quê, o pacote daqui do hotel promocional. Você fala, pô, vai dizer não pro cara, o cara tá te tratando que nem um rei. Aí você vai lá, né, e faz o pacote. Eu fiz isso 2 vezes, né? Olha só. Casa de ferreiro. E daí, minha pergunta é, eu posso exercer meu direito de arrependimento nesse caso? Bom, é uma boa conversa, né? Eu sou muito chato, entendeu? Eu já fui, né? 2 vezes assim, de 2 horas eu fui analisar e falei, meu amigo, não dá para mim, né? E daqui Só que isso aí são todas técnicas de venda, né? Então, quando você tem, né, a pegar fora, né, o que que aqui já é mais opinião, né, do que um fundamento jurídico, né? Mas quando você
está despreparado, desavisado, né? Você não internalizou. Porque você tem técnicas de venda. Tem técnica de venda que você pode não saber, mas o fornecedor sabe. Por que ele está te dando jantar? Porque você está ganhando alguma coisa e você vai ficar com aquilo no seu subconsciente achando que tem que devolver algo. Está no livro, não sei o que estou dizendo, tem técnica de venda. Por que todo supermercado ele é organizado exatamente da mesma forma? Quando você sai de casa do supermercado, você sai para comprar uma televisão ou para comprar feijão, arroz? Onde é que fica o feijão? Onde fica a Uhum. carne? Né? Onde é que fica o pão? É na última gôndola. Né? Por quê? Porque você aqui ó, é bombardeado com uma série de informações. A primeira gôndola do supermercado é um celular, é um carro, é uma Uhum. televisão. Né? Então, se você quiser sua noção, você ia mais do eletrônico. Mas aí você vai ali, aí você está ali toda hora falando. Né? Então, o que acontece? Acaba que você está sendo bombardeado. Você está no meio da rua, você é levado, você é compelido. Né? Aí tem que analisar com calma. De fato, eu não conheço a jurisprudência nesse aspecto, mas eu acho que é uma boa discussão. Eu acho que é uma boa discussão. Você está ali de férias, na praia, ele oferta um monte de coisa. Você não saiu com a sua intenção de ir. Né? Uhum. Então, de repente, pode dar uma equiparada, né? A priori, né? Entenda que pode dar uma equiparada essa compra fora. Mas, de qualquer forma, na prática, eu já advoguei alguns casos desse jeito, o fundamento não foi de desatendimento, mas foi outro, né? Eles não entregam o que eles vendem. E Uhum. aí você tem bastante fundamento. Né? Aí eu vou ter um outro argumento, que não necessariamente o direito é atendimento, mas exigir o cumprimento forçado. Cumprir prazo. Né? Qual é a construtora que cumpre prazo? Né? Aí você Uhum. vai entrar numa outra discussão, se eu posso ter 180 dias, né? Se eu não posso, quais são as situações fáticas a ensejar essa dilação, situações de julgamento repetitivo, É. aí você tem uma outra discussão. Né? Mas é bom ficar atento, sim, eu acho que é uma boa discussão quanto a isso daí. É que no caso aqui, Vitor, você é abordado na rua, né? Então, como você é abordado na rua, você não está nem fora nem dentro da empresa, né? Mas, como você falou, você é compelido, você é induzido, né, a ir ao hotel onde está sendo feita a promoção, mas lá também não é empresa, né? Então, nesses casos aí, eu consegui reaver meu dinheiro de volta, né? Eu consegui exercer meu direito de arrependimento. Mas a jurisprudência ela já está bem assim consolidada nesse aspecto, sabe, Vitor? Eles estão dando o direito de arrependimento sim para o pessoal, nesse caso aí, sabe? Eu concordo Eu com a acho que ele jurisprudência. acaba que você está sendo ali, ó, você não Como você internalizou falou. aquilo. Uma coisa é você ir no supermercado, uma coisa é você ir num shopping, não, uma coisa é você saber que você vai comprar, outra coisa é você ser pego desprevenido, né? E dentro de Sim, uma interpretação teleológica, né, com finalidade e sentido a da norma, né, eu acho que sim, faz todo sentido, né? Faz todo sentido, sim, é bem, bem razoável, ao meu ver, esse entendimento. sim. Vitor, com as compras de novo aqui. Os produtos que foram comprados em liquidação, olha só, né? E às vezes pode ter algum defeito nesse produto, né? Uma coisinha, mas o consumidor sabe desse defeito, né? Pode a empresa se recusar a não trocar depois do Natal? O cara vai lá e fala, pô, o cara quer trocar, não sei o quê. Como é que fica esse caso? Aí, se o consumidor não sabe, né, que existe esse defeito, aí caracteriza um vício do produto, né, e não o fato do produto em si, como nós já falamos, o consumidor ele tem direito de pedir um abatimento no preço, né, pedir a troca por um perfeito estado, ou simplesmente pedir seu dinheiro de volta, né? Sim. E aí agora? Agora, se ele sabe, ele já pegou, né? Já pegou o desconto, tudo, aí, ao meu ver, não cabe, né? Mas, mais uma vez, falando que o direito do consumidor, pessoal, direito básico do consumidor é o direito à informação. Direito à informação. Se você é Hum, informado de forma clara, de forma ostensiva, né? Aí depois você não pode alegar, né? Porque também tem indesperteza, né? Então, se você pegou um produto lá com defeito, teve um desconto, depois pede a troca, ao meu ver, aí já nesse caso não caberia. Né? Você tem lojas, né? Você tem grandes departamentos que têm lojas só para produtos recondicionados, só para produtos com um certo tipo de defeito que dão desconto. Agora, prejudica o uso, não prejudica o uso, desvaloriza, não desvaloriza, o que vai uhum. acontecer? Né?
E aí isso daí tudo tem que ser analisado. Mas, ao meu ver, sempre é interessante a perspectiva de informar o consumidor. Eu acho que isso daí Mas é o grande ponto central. e se o caso, Vitor, for assim, o cara que vai lá reclamar do produto foi que ganhou o produto, ele não comprou. Ele ganhou de presente. Ele poderia trocar? Aí, quem deu sabia dessa informação? Porque a troca, em regra, só se dá para o produto com defeito, né? Uhum. Aí, se você está com uma boa fé, ou se está com uma má fé, né? Bom, aí é um caso bem peculiar. A priori, né? Você teria que analisar a boa fé, né, ao meu ver. Calma aí, eu ganhei um presente, mas Uhum. esse presente ele está com defeito. Eu parto do problema, né? Parto que alguém está me dando um presente em perfeito estado. Tentaria trocar, né? Certo. Agora, não, mas não, daqui, ó, aí o cidadão pega, vira, né? Porém, quando você pega, vira o produto, mas está adesivado aqui, ó. Ele foi vendido com desconto porque estava com problema. Hum. Aí vai gerar um problema, né? Aí vai gerar um problema, Sim. porque ele já foi vendido com esse desconto, né? E aí vai ensejar aí a vedação, a reclamação, ao meu ver. Aham. Agora, se tivesse conflito de interesse, essa lide vai lá no PROCON, vai no juizado especial, né? E aí vai ter que ser analisado por juízo do caso concreto. Ou foi aquilo que você falou também já anteriormente, né, Vitor? É a liberalidade do próprio comerciante daí, né? Se ele quiser trocar, ele troca, mas não é obrigado, né? Vamos dizer assim. Que pelo menos Pois é, a regra já foi bem clara, né? pois é, né? Tem um termo na vida, né? Tem um grande amigo meu que usa bastante, que fala: o acertado não sai caro. É. Todo mundo tem essa informação, né? Se todo mundo tem essa informação, depois não cabe reclamar. Agora, né, se tem um vício no produto, né? Se vício não está claro, aí você tem outro conceito de vício oculto, né? Aí depois lá, né, dependendo do tipo de vício, ele causa um dano, aí já é um fato, aí já existem outros problemas que vão Sim, acontecendo. Agora, com certeza. se o consumidor ele compra um produto já com desconto por causa de um pequeno defeito que não tira as suas características. Eu não vou comprar uma bateria que não carrega, né? Aí Uhum. você, então, né? Apesar que a gente compra, inclusive, né? Faz sucata, aí você vai ter que ter uma análise mais ampla de cada caso concreto. Deixa eu emendar uma pergunta junto com essa aí, que tem tudo a ver. E se eu vou lá, ele vai me vender um produto no mostruário. É a última peça da loja, né? Só que ela está com risco, ela está amassado. E você, consumidor, sabe disso. O fornecedor é obrigado a dar um descontinho, que nem a gente chama no Brasil, descontinho. Aí entendo que conforme com a defesa do consumidor, sim, né? Por quê? Porque se o produto tem um defeito, ele está com risco, ele não está em perfeito estado. Se ele Certo. não está em perfeito estado, eu tenho direito a um desconto. Quais são as opções? A critério de Uhum. quem? O código fala a critério do Sim, consumidor, a escolha perfeito. do consumidor. O abatimento no preço, a troca do produto ou o dinheiro de volta. Sim. E aí é que às vezes o problema que eu vejo em muitas relações é que o fornecedor ele quer impor, né, a sua escolha. Mas calma aí, não é isso. Uma vez eu tive um problema, eu falei: eu quero esse produto. Ah, mas já acabou, né? Eu falei: então eu quero meu dinheiro de volta. Não, mas não, então eu quero esse produto. Você vai me dar esse? Uhum. Não, mas eu comprei esse, não comprei outro. Eu quero meu dinheiro de volta, ou esse. Isso acontece agora, tem acontecido bastante, e infelizmente as pessoas não são treinadas, né? Os funcionários não sabem, criam um Sim. caso para a empresa, prejudica a própria atividade empresarial, porque o funcionário que está ali na frente ele não sabe. Quantas Uhum. situações têm ocorrido com passagens aéreas, né? Mudou a malha viária. Meu amigo, não é problema meu, entendeu? O Uhum. consumidor, ele está ali, ele foi ofertado e lhe venderam. Tem um fato extraordinário. Ao meu ver, né, muitas questões de pandemia, mas ao meu ver, o fornecedor assume o risco do negócio. Se o voo foi ofertado e mudou, independentemente de quem tenha mudado, tem que dar uma solução, né? Não é culpa do consumidor. E aí vai Claro. mudar, pode botar para um outro, né? E às vezes o fornecedor não quer dar, quer só dar uma opção. Não, calma aí.
Eu não comprei. Então eu quero ir nesse dia, nessa hora, fazer esse percurso. Ah, não pode. Não é problema meu, né? Uhum. Você assumir o risco. E aí você tem pandemia também, traz muitos temas, né? Mas também são situações extraordinárias, tem que ver com calma, né? Não dá para ser também a muito ferro e fogo, né? Até porque Uhum. muitas das situações vão aí a combinar com acesso ao Poder Judiciário. Uhum. Inclusive tem muitas questões de overbook, né, Vitor? Com relação à passagem aérea aí, né? Vender o que não Tem muitas, pode. tem muitas questões aí de internas que muitas vezes o próprio consumidor não sabe, né? O que Sim. acontece? Dizem as más línguas, eu também não tenho um fundamento para isso, né, o que eu ouço falar, é que nenhum voo sai no prejuízo. O voo ele só é cancelado quando ele vai ficar no prejuízo. Porque tem um Uhum. custo operacional. Quando o seu voo ele é alterado, foi porque não fechou X vagas, entendeu? Sumiu aquele voo, foi porque não voa no prejuízo. O voo não vai viajar vazio, nenhum voo viaja vazio, ele tem um Sim. percentual para fora. É um custo operacional, eu entendo, isso é bem razoável, inclusive. Né? Mas Uhum. você tem lá o que foi ofertado, né? O que está sendo dado. Então você tem que analisar. Né? Se você tem um overbook, você não está tendo o seu serviço prestado. E aí Sim. você tem que fazer uma distinção, inclusive, né? Com calma. Por quê? Porque você tem o que o Código de Defesa do Consumidor fala. Você tem o que a ANAC fala. E aí Sim. você tem que uma questão de hierarquia de normas, uma resolução não se sobrepõe ao Código de Defesa do Consumidor, que é Claro. uma lei. Né? Então, quando eu tiver uma colisão de normas, eu vou ter hierarquia das normas e especificidade. Porque a resolução... Tá, mas o Código de Defesa do Consumidor não diz isso. Não, mas a resolução encontra fundamento de validade na lei. Ela não Uhum. tem autonomia. Né? E aí você tem que analisar. Então, muitas vezes, o fornecedor fala, não, 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 não. E outra, aí ainda entendimento, que algumas pessoas não sabem, do que acontece no ar e do que Uhum. acontece em solo. São situações distintas. Né? Então, você tem regramentos também para isso. Né? E aí cabe analisar alguns casos concretos, né? Analisar a quem conhece um pouquinho, né, essas minúcias, a legislação, fazer uma pesquisa, né, conhecer, buscar, né, porque o que eu vejo muito acontecer é todo mundo está cheio da razão sem fundamento, entendeu? Mas Uhum. por quê? Né? Analisar, vamos analisar o que a lei diz, o que a Constituição diz, o que a lei diz, como é que isso funciona. Né? Porque para espernear, muita gente fala, mas aí para trazer um fundamento, trazer uma solução dentro da legalidade, sem arbitrariedade também, tem que ficar atento quanto a isso daí. Muitas vezes se construiu uma imagem, né? Que o consumidor tem sempre razão. Né? Cuidado. Uhum. Juridicamente, o consumidor não tem sempre razão. O que a lei diz? E não só a lei, em sentido estrito, mas o que é a legislação. Aí você tem toda uma interpretação de diálogo das fontes, né? Não posso Sim. analisar uma forma isolada, né? E aí analisar a Constituição, qual é aquele consumidor, e toda a legislação, as resoluções, né? As orientações. Né? E uma coisa é você ter uma orientação do próprio, outra coisa é você ter o Código de Defesa do Consumidor. Né? Uma coisa é Sim. você ter uma resolução, né, da ANS, da ANAC, da ANAEL, né? E outra coisa é você ter o Código de Defesa do Consumidor. Então também isso aí tem que ficar atento, especialmente, né, mais uma vez, com a finalidade do CDC. Qual foi o contexto Uhum. histórico do CDC? Por que existe um Código de Defesa do Consumidor? Né? Então, sugiro aí, para quem gosta do tema, dar uma pesquisada no histórico, né, do CDC, histórico da defesa do consumidor, você abrir um pouquinho que não é só a letra da lei, cara crachá, não. Então você tem que dar uma estudada nessas minúcias aí, em questões históricas, né, econômicas, sociais, interpretação histórica da norma é bem importante. Inclusive o Código de Processo Civil mesmo, né? Tem a questão da inversão de ônus da prova, que a gente não sabe que a inversão de ônus da prova ela não é sempre derradeira, né? Então isso aí que você está falando é muito, muito correto mesmo, né? Inclusive a própria lei fala, né, que se o cara não conseguir, o ônus da prova não vai se inverter, né? Não é assim também, né? Não é essa Eu festa. acho, eu acho engraçado, né? Só que achar engraçado é um vício de expressão. Eu acho curioso, digamos assim, a, o cidadão, consumidor, ele é cobrado, né, fato de forma indevida, e ele não paga. Uhum. Aí ele vem e fala, ô, doutor, eu tenho direito a receber em dobro. Né? O quê? Uhum.
Não, porque eu tenho. O quê? O artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, não fala isso, não. Ele fala em dobro do que pagou. Sim, Em dobro do que pagou. Né? Você perfeito. pagou? Né? Ou paguei? Devido. Bom, meu amigo, se você pagou devido, paciência, tá devido. Ah, pagou indevido. Se você pagou indevido, você tem direito sim a ressarcimento em dobro. Agora, o que a gente vê no dia a dia, né? Talvez culpa aí de rede social, né? Aqui, o cidadão ele é cobrado. Pessoal, é lícito o fornecedor lhe cobrar. Sim, É um direito do fornecedor cobrar. O que não pode acontecer é ter um abuso de direito. Não pode acontecer e ninguém, nem eu, nem o fornecedor, nem qualquer relação, eu posso ter abuso de direito. Meu direito termina quando eu começo do outro. Né? Então, é lícito. Você está devendo ser cobrado. Agora, o fornecedor ele não pode abusar desse direito. E te ligar 300 vezes por dia, isso é abuso de direito. Né? Te cobrar de forma vexatória, isso é abuso de direito. Né? Então, você tem que... Está devendo, o que eu faço? Pago. Está devendo, paga. Né? sim. Agora, não, porque está abusivo. Aí você tem que analisar a questão de abusividade, ver a situação. Né? Agora, é importante a gente ressaltar esse comportamento, né? Só para esclarecer aí, né, os nossos espectadores, que você não tem direito a receber em dobro o que está sendo cobrado. Né? Dá Uhum. uma lidinha com calma no parágrafo único do artigo 42 do Código de É. Processo Civil, o Código de Defesa do Consumidor, perdão, tanto CPC na cabeça, Uhum. que você vai ver que é em dobro do que pagou. Se o cara Claro. pega e grifar lá, põe seu marca-texto lá, pagou, é para você não se confundir aí nunca mais. Há uma linha muito, até, né, abissal entre exercício regular do direito, né, e abuso do direito, né? São duas coisas totalmente distintas uma coisa a outra. Vitor, se for um eletrodoméstico que eu comprei lá, vamos lá, situação bem corriqueira vai ter no Natal aí. O cara comprou com defeito, né? Que ele tem que fazer? Tá com defeito, o que eu tenho que fazer? Bom, defeito, aí sim a gente entra numa outra seara, né? Que não é o direito de arrependimento. Né? Sim. Porque se o produto está com defeito, né, você tem que analisar, né, primeiro, inclusive, pessoal, né, muita gente acaba perdendo prazo, uma coisa é prazo de garantia, outra coisa é prazo de fato do produto. Né? Por Sim. quê? Porque você tem que ver se o bem durável, se o bem não durável, né, se 30 dias para o bem é não durável e 90 dias para o bem durável, você tem lá o direito de ir pedir outro, né? Você tem que pedir de outro igual. Ou você pede um desconto, ou você pede a troca do produto, ou você pede seu dinheiro de volta. Mas aqui, ó, de novo, não se trata de arrependimento. Se trata de vício do produto. Não está. Quando você compra o produto, você quer comprar o quê? Você quer ele em perfeito estado. Se eu quero perfeito estado, ele tem que estar funcionando. Né? Uhum. Da forma que me foi ofertado. Mais uma vez, toda informação integra e vincula o contrato. Né? Então, cuidado. Eu digo toda, não sou eu não digo nada. Quem diz é a lei. Artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor, ele fala toda a informação. Então, se eu recebo um Uhum. folder no meio da rua, você já guarda. Né? Porque saber se é aquilo mesmo. E depois você pode exigir seus direitos. Então, ao nosso ver, você tem, né, esse direito de pedir abatimento no preço, pedir a troca por um outro em perfeito estado, ou pedir o seu dinheiro de volta. Mas aí eu vou ter um vício do produto. Uhum. Mas e se a empresa alegar que não, você tem que levar para assistência técnica, para a gente olhar, ver se realmente tem um defeito, se tem realmente um vício, para a gente consertar, se dá um prazo para nós aí de 48 horas, 72 horas, nós vamos ver, depois a gente continua a conversa. Bom, pessoal, uma boa perspectiva, né? Porque também há muitos consumidores acham que a troca é imediata. Não é, ok? O Código de Defesa do Consumidor, ele garante, mais uma vez, o Código de Defesa do Consumidor, ele está também para o fornecedor, né? Então, ele traz o direito do consumidor e o direito do fornecedor. E lá no Código de Defesa do Consumidor, você tem o direito do fornecedor, sim, em reparar o produto, ok? Ele tem que reparar, ele tem um prazo, né, para entregar isso, né, consertado. E ou se ultrapassar esse prazo, ou se for reiteradamente, Ah, sim. né, porque eu posso dar, olha,
Para eu não me complicar com o prazo, eu venho aqui, ó, com 20 dias te entrego. Aí eu levo e não está funcionando, aí eu volto de novo. Não, não, ó, já te Uhum. entreguei, né? Aí, não, não. Aí também, para não ter essa malandragem, não pode ser reiteradamente, né? Então, Sim. ou resolve, ou observa o prazo, também tem que ser observado, o prazo pelo fornecedor. Mas, infelizmente, né, o consumidor fica atento aí, sim, né? O fornecedor ele tem direito de levar para assistência, de consertar, onde ele tem que respeitar os prazos, tanto o prazo de entrega, quanto também essa troca reiterada. Aí, caso isso aconteça, você tem direito de exigir o outro produto, o dinheiro de volta ou o abatimento no preço. Acho que isso acontece muito, né, Vitor? Quando o cara vai lá, leva para assistência técnica e o problema persiste, né? Mas, ó, tá dando defeito ainda. Né? E daí? Tu vai fazer o quê? Não, traz para nós de novo que nós vamos arrumar. É isso que você está falando, né? De reiteradamente o É. cara chega, Aí ele pega né? para não perder o prazo, que ele sabe que ele tem um prazo legal, né? Ele te entrega o produto que não está funcionando. Aí eu considero, pá, deu um tique, né? Aí dá 2 dias depois, um dia depois volta. Dá pau. Não, eu tenho que te dar outro, porque né, que eu já tenho mais tantos dias. Não, você não tem mais tantos dias. Por que, que não tem mais tantos dias? Porque não pode ser reiterado. Né? Senão Uhum. é uma forma de ludibriar o sistema, ludibriar a própria lei. Né? E, ó, a arquiteta tá falando aqui, ó, compra algo novo e leva consertado. É. Ó, entrou aí meu cunhado também, hein? Na Pãozinho, tô registrando a entrada dele. Vitor, eu tenho mais uma pergunta aqui. Duas aqui para acabar aqui a nossa conversa. Se eu paguei em dinheiro e a empresa não tem troco, ela pode me dar o troco em outro produto? Ou me fazer um vale? Vale aí, pega, passa amanhã aí, ô Zé. Né? Ou É, seja, sou é, obrigado a aceitar essa condição do fornecedor? eu sugiro, né, em situações que acontecem isso, você pegar lá 10 balas, né, e depois voltar lá e comprar o produto, para saber se pode ou não pode. Né? Pega Uhum. lá, né, um bombom, né, leva e depois volta com 10. Não, pessoal, é um comportamento que infelizmente acontece. Agora o Sim. seguinte também, né, o acertado não sai caro. Você lhe é oferecido. Se você concorda, você concordou, ok. Agora, se você não concorda, você pode exigir, porque não é um comportamento permitido. Você está comprando uma outra mercadoria. Ó, você quer comprar também uma bala? Né? Você quer Uhum. comprar também outro produto? Ok, aí você está comprando. Sim. Agora, né? Lhe impor, não. E outra, aqui sim, se não tem troco, vai ter que levar para o produto mais barato. Você vai ter uma responsabilidade do fornecedor. É uma situação difícil, né? Porque até hoje o dinheiro está quase em desuso, né? Você tem aí cartão de crédito, cartão de débito, e aí as pessoas não têm troco. Né? E aí acaba gerando muitas vezes esse problema. Né? Mas isto não é um problema meu, isto não é um problema do consumidor. O fornecedor tem que estar preparado. Né? E ele, ao estar ali no mercado de trabalho, no mercado de consumo, né, na relação de consumo, ele tem sim que dar o troco de forma adequada. Uhum. O consumidor não é obrigado a aceitar o troco com outro bem, seja o que for. Né? Seja o que Uhum. for. Mas tão somente com o dinheiro. E se não tiver troco, ele vai ter que, então, ter que ter um desconto. Vai ter que ter um desconto. Isso daí por quê? Porque aí sim ele também tem um direito, né? Uma responsabilidade a do fornecedor e o fornecedor que assume o risco do negócio. Se não me engano, até aqui, Vitor, tem até a lei estadual, né? Que ampara o consumidor nesse sentido, né? Que o fornecedor ele vai ter que arcar com prejuízo, né? Ele vai Ele ter vai que ter arcar que. com prejuízo. Sim. Assim, ele vai ter que arcar com prejuízo, né? Visto que aí ele está assumindo o risco do negócio, né? Ele assume o risco da atividade. Então, a gente tem que ter essa orientação, né, que brincar de ser empresário também não dá, não é? Você tem um sistema, não é? Sim. No Sebrae, você tem aí uma educação. O problema é que a gente não quer estudar, a gente não quer ler, né? Nem mesmo para abrir um negócio, né? Fazer uma pesquisa, né? E saber de toda a responsabilidade. Eu Uhum. já atendi situações aqui no meu escritório, né, que o cidadão vendia pelo Instagram e mandou uma mercadoria lá para o Rio Grande do Sul, né, era um Uhum. sapato, e chegou lá, o cidadão reclamou do sapato. E ele estava reclamando aqui e ele não devolveu e ficou por isso. O cidadão demandou ele no juizado especial. Né? E aí, pediu 30 mil reais. Aí que eu falei, olha, você vai ter que ir lá, né?
Não, não vou porque, olha, no estado especial, Lei 9.099, não permite, né, a Uhum, ausência da audiência, né? A falta da audiência naquele momento, em outro contexto aqui, né? Aí você vai ser rebelde, vai gerar um prejuízo, né? Então, por causa de um sapato, né, você vai gastar quanto? De passagem, estadia, transporte, alimentação, advogado, né? Dependendo do valor, vai ser uhum. preciso de advogado, né? E aí você tem que saber. Você é obrigado a vender pela internet? Não. Mas quando você vende, você está assumindo essa responsabilidade. Uhum, com certeza. A arquiteta fala aqui que pior é não preparar os colaboradores, né? Então tem toda essa cadeia aí, né? Que tá, né? Tudo isso tem que estar bem Infelizmente, né? estruturado. Infelizmente, não é nem só preparar, ao meu ver, não é? Mas é uma falta de comprometimento dos prepostos. Se o Código de Defesa do Consumidor, ele fala que o preposto ele representa a empresa, né? Se Uhum, com você certeza. tem um problema lá com o preposto, a culpa não é do preposto, a culpa é da empresa, né? Uhum, Eu já tive uma situação, né, que eu tinha um determinado direito e tentei conversar, né? Tentei conversar por telefone e chegou uma hora que o cidadão falou: olha, senhor, faz o seguinte, senhor que procura os seus direitos. E eu, quando era protocolo, falei: tudo bem, ok, muito obrigado. E liguei, anotei no protocolo e fui procurar meus direitos. Né? E na primeira audiência recebi uma proposta bem satisfatória, né, porque era absurdo. Eu não queria demandar. Uma vez eu já passei 2 horas no telefone, porque eu falei: eu não quero processar vocês, eu quero resolver. Né? Me uhum, passa para o superior, porque não é assim que funciona. Não acredito que uma empresa desse tamanho não consiga resolver isso. Eu não quero processar vocês. Né? E aí você tem, e às vezes você é forçado, né? Obrigado a processar, a demandar em juízo. Né? uhum, Ter essas questões aí. com certeza. A Rosana fala isso de novo. Pessoas completamente despreparadas para estarem em tal cargo. Isso é normal, né? Inclusive agora com o advento da LGPD, né? Então aí ninguém sabe como fazer, está todo mundo perdido, né? E as empresas devem estar preparadas à proteção de dados pessoais, né? E ao uso dessas informações dos consumidores. Aqui para a gente encerrar a nossa conversa, Vitor, uma pergunta que não tem muito a ver com o Natal, mas tem a ver com o consumidor, a Black Friday, né? Que já passou, né? Ela também engana os consumidores desavisados, né? Se você compra gato por lebre, né? Ou às vezes os preços dos produtos é o mesmo valor da concorrência, apesar da oferta que é proposta, né? Como é que a gente pode proceder nesses casos? Nesses casos aí tem alguns memes engraçados aí, né? Chamam de Black Fraud, tudo pela metade do dobro, tudo pela metade do dobro do preço, né? Então tem que ter cuidado, pessoal. Olha só, você tem esse direito à informação, né? Cabe também os fornecedores e fiscalização do próprio Procon, né? Por quê? Porque você também tem que obedecer às questões de mercado. O consumidor, seja em Black Friday ou não, tem que ficar atento, né? Ver se está dentro de uma razoabilidade, ficar atento com a oferta, ver se é aquilo, ver se está de acordo. Porque também, pessoal, o Código de Defesa do Consumidor, ele veda, né, a vantagem manifestamente excessiva, né, e traz Uhum, como uma vedação dentro das práticas comerciais. Então, você tem que ficar atento com essas informações, e porque não é porque também você aceitou, né, que vai ser daquela forma. Eu sempre lembro, né, voltando àquele comentário no início da nossa conversa, né, que nós temos uma cultura ainda hoje civilista. Né? Na grande maioria das vezes, uma cultura civilista, que uhum, parte do pacta sunt servanda, né? O uhum, pacta sunt servanda, o contrato tem força de lei, o contrato obriga os contratantes. Mas será que eu tenho que ter essa obrigatoriedade na geração de consumo? Visto que eu tenho um contrato de adesão, visto que eu não discuto, visto que eu não estou na autonomia de vontade, numa igualdade, visto que eu estou numa situação de vulnerabilidade. Então, se você pegar todo o microsistema, mais uma vez, você vai observar que não vigora o pacto está sendo servanda para a relação de consumo. Por quê? Porque o fundamento, a fonte de obrigação, não é do contrato, é da lei. Se o uhum, contrato tiver uma cláusula manifestamente excessiva, se o contrato tiver uma cláusula desproporcional, desrazoável, que imponha uma venda casada ou qualquer outra situação, você vai olhar uhum, para onde? Para a lei, né, do contrato. Uma determinada situação, né, fui resolver fui fazer uma compra,
Ela me deu um contrato desse tamanho, eu fui já para assinatura. Aí eu não, o senhor faz o que da vida? Eu sou advogado. Aí ele, vai ler todo o contrato. Eu falei, não, não vou ler. Aí fui lá para assinatura. Ela me olhou assim, como é que não vai ler o contrato? Eu falei, não vou. Não, porque isso aqui eu falei, tá bom. Peguei o contrato, abri, sorteei uma cláusula. Quero tirar essa cláusula aqui, ó. Essa aqui eu não concordo, essa eu não quero. Quero que tire. Não pode, né? Então o que adianta? O que adianta eu discutir? Se eu Sim, tiver um problema, companheiro, eu vou por judiciário, porque isso daqui é afronta com a defesa do claro. consumidor. Eu vou olhar o formulário, vou olhar aquilo que vai ser preenchido. Se não vai ser preenchido, é contrato de adesão. Aí você tem que analisar conforme o sistema de Código de Defesa do Consumidor. Mas ainda hoje, vejo alguns colegas defendendo, está no contrato. Mas calma aí, será que eu posso pegar o contrato de forma isolada? Ou se eu tenho que Com certeza. interpretar conforme o nosso ordenamento jurídico? E não só o CDC, mas a Constituição também, né? Os princípios constitucionais e a nossa Constituição, elas devem ser, a Constituição deve ser respeitada por todas as relações interpessoais, seja entre públicos, seja entre privados, a Constituição deve ser respeitada, inclusive pelo STF, né? Também deve ser respeitada. Sim. Aí nós vamos entrar naquela discussão que você falou de novo, né, Vitor? Das aulas lá de introdução ao estudo do direito, né? É o princípio da hierarquia das leis. Contrato está lá embaixo, né, na hierarquia, né? A lei ordinária está lá em cima, né? Quase batendo lá no topo da pirâmide, né? Como é que você vai querer comparar uma lei ordinária, né, com um contrato, né? O contrato Ou ele com tem uma... que ser interpretado. Né? O contrato ele tem que ser interpretado conforme a relação jurídica discutida. Né? Então, nas nossas aulas, né, eu tento trazer muito isso para os alunos. Né? Primeiro passo é identificar a relação jurídica discutida. Você pode ter Sim, uma relação de emprego e trabalho, você pode ter uma relação civil, você pode ter uma relação de consumo, você pode ter uma relação tributária, você pode ter. E são situações distintas que eu vou olhar para cada fonte separada. com certeza. E aí, porque o brasileiro ele vê, né, a procissão passar lá e acha que tem direito. Calma aí, vamos lá. Não, porque. Né? Não, porque eu tenho direito de receber um dobro do tributo que eu paguei. Mas calma aí, calma aí. Uhum. Não, porque o Código de Defesa do Consumidor, só que só tem um detalhe. O Código de Defesa do Consumidor trata de que relação? De consumo. Quando eu falo de direito tributário, quando eu falo de tributo, eu falo de relação tributária. Eu sou contribuinte. O tributo é prestação pecuniária compulsória. Né? Ele Uhum. te impõe. E na relação de consumo eu tenho autonomia de vontade. E se eu não tiver autonomia de vontade, eu já tenho um vício de consentimento. Aí já é uma outra discussão. Sim. Vamos A ficar visão atento é, aí. a visão é sistêmica, né, Vitor? A visão não é restrita. Então tem que tomar muito cuidado com isso, né? Mas, Vitor, nós já passamos 1 hora e olha aí, cara, esse bate-papo rendeu 1 hora e 35 aí, né? Tá bem legal nossa conversa aí. E eu acho que esclareceu muita dúvida dos colegas, ouvintes, os vídeo espectadores aí que estão né, nos ouvindo. E eu vou deixar agora para suas considerações finais aí, Vitor. Se quer falar aí. Não, primeiro eu agradeço o convite, né, para essa conversa, não tinha dúvida que seria uma conversa bem agradável, né, conhecendo aí, né, o professor Tomizawa, e a gente sempre tem alguns posicionamentos bem parecidos em alguns aspectos e conversa bastante. Né? E eu fico à disposição aí, se algum colega tiver algum posicionamento, quiser tirar alguma dúvida, quiser fazer discussão. E eu também lembro, pessoal, mais uma vez, né? Eu não sou o dono da verdade, ok? Se alguém quiser colocar um tópico aqui, a gente discute, né? Dentro do respeito, com uma orientação à legislativa, com entendimento jurisprudencial, doutrinário, a gente discute sem problema nenhum. A gente está aqui para conversar, para discutir um pouquinho a respeito do direito, não é um tema agradável, que é a relação de consumo, até porque existe consumidor de tudo, toda hora, né? E aí é muito importante também a gente conhecer nossos direitos, né? Conhecer direitos, educar o consumidor, né? Eu defendi como plataforma de campanha, como o colega colocou aí no início, que eu estive candidato, né? Uhum. No último pleito. Uma das plataformas foi de educar o povo, né? Direito do consumidor aí, do colegial, nosso sonho de direito do consumidor. Né? O estudante ele entra no mercado de trabalho, não sabe seus direitos trabalhistas, né? Não sabe os seus direitos do consumidor, né? Não sabe os seus direitos
fundamentais, né? Então, isso aí tem que ser. Eu acho que o papel aqui é de educar, né? É de tirar essas dúvidas e trabalhar em união, né? Porque o Uhum. fornecedor também ele não pode ser visto como inimigo do Sim, consumidor e o consumidor inimigo do fornecedor, né? A gente tem que ajustar isso daí porque não existe um sem o outro. E para uma sim. economia ser forte, nós temos que ter aí um consumo, nós temos que ter fornecedores, nós temos que ter todo um círculo da economia virtuoso funcionando, né? Mas eu Uhum. fico à disposição, né, para próximas conversas, próximos temas. Se alguém quiser colocar um tema aí em pauta, né, a professor Tomizal aí, multidisciplinar, como eu conheço a sua capacidade, né? É. E o que a gente puder contribuir aí, a gente fica à disposição. Obrigado, Vitor. Eu apoio totalmente o seu posicionamento com relação à questão da educação, né? E já existem diversos projetos de lei tramitando, né, no Congresso Nacional, com relação a essa questão de inserir, né, noções de direito do consumidor, constitucional, previdenciário, trabalhista, né? Inclusive no ensino médio e alguns até em ensino fundamental, que eu acho que realmente isso aí a questão é que a sociedade não pode mais viver na ignorância, né? A sociedade não pode mais viver nesse apagão. A gente realmente tem que ter esse acesso, né, ao conhecimento. E não só isso aí, mas também você tinha falado, mencionou aqui no meio da nossa conversa, a questão de você comparar preço com outro, né? Daí tem que cumprir a oferta. Isso é economia doméstica, né, Vitor? Pô, isso é fundamental, a economia doméstica, você não concorda? Sim, exatamente. Eu acho muito importante você ver hoje escolas privadas, escolas de primeira linha, que já ensina no maternal, antes do maternal, até no ensino opcional, né? Aquela na parte da creche, educação financeira, né? Então você Sim, estuda educação financeira, educação familiar, e você não vê isso no poder público, né? Você não vê isso nas escolas, né? Então, com certeza. nós estamos num momento histórico, cultural, social diferente. Tem que ter uma evolução. Tem que ter uma economia doméstica, evita a dívida. Né? Se evita a dívida, dá uma melhor qualidade de vida para o cidadão. Né? Agora, o detalhe é que nós temos aí questões políticas. Né? Uhum. A Sim, legislação está para quem? Puder, tem todo o poder econômico. Né? Está para o sim. banco. É bom para o banco que eu fique endividado, que eu vou pagar mais juros. Né? E aí você tem um mercado brasileiro fechado, né? Extremamente fechado, quando você tem quantos bancos nós temos, quanto você tem aí. Isso daí eu vou ter uma livre concorrência de forma adequada, mas o Uhum. consumidor ele pode procurar, né? E aí você tem, né, uma legislação que protege quem tem dinheiro, protege detentor do poder econômico. Se o banco me deve, morosidade do processo. Se eu devo para o banco, Uhum. busca apreensão para 5 dias, né? Então, Uhum. será que tem justiça mesmo? Né? E aí cabe uma interpretação legislativa sobre a perspectiva histórica, né? E sobre outras perspectivas aí um pouquinho mais a fundo. Mas eu acho sim bem importante ter essa educação financeira, né? Uhum. Em todos os meios, né? Sim, A saúde, né? Você ter ensino de nutrição, né? Quantas doenças surgem com a má alimentação, diabetes, né? uhum. A obesidade, que vai gerar outros problemas, né? Que inclusive Sim. tornam aí, né, numa outra situação, uma comorbidade, torna uma vulnerabilidade. Então, se você tem aí uma educação ampla, você consegue atingir melhores objetivos, ter uma melhor qualidade de vida, índice de desenvolvimento humano, né, do Brasil lá embaixo, e a Sim. economia que nós temos não se justifica. O nosso grande problema aí é o câncer da corrupção, né? Uhum. Onde acaba prejudicando aí todo tipo de Sim. desenvolvimento. A gente tem as crianças aprendendo sobre direito do trânsito, né? A minha filha está lá no pré-escola já aprendendo as leis de trânsito, né? Então, por que não aplicar, né? Economia, educação ambiental, por exemplo, né? Já nas escolas, né? Então, acho que é isso, né? As pessoas já estão tendo já estão tendo E esse é bom, aprendizado já, né? Não é e um é bom, privilégio das faculdades, né? Não é um privilégio do é, ensino superior. Tá e errado é isso. bom educar a criança, é bom educar a criança que ela vira fiscal dentro de casa, né? A criança Sim, ela não tem aquela malícia, ela não tem, então ela tem que pôr o cinto, né? Tem que sim, economizar, tem que apagar a luz, né? Não pode desperdiçar, né? E aí ela vai com aquela espontaneidade típica de criança, né? Fiscalizando, né, os procedimentos e trazendo isso aí para a sua vida, para o seu desenvolvimento e desenvolvimento familiar também, né, que é bem importante. tá certo. Vitor,
Professor Vitor, agradeço novamente a sua atenção, a sua aceitação já, né? Prontamente aí, aceitou de uma forma tão rápida, né? E gentil. E aí o Vitor nós somos amigos, por isso que eu chamo ele de Vitor, né? Fica até não é uma relação tão formal assim, nós somos amigos aí, estamos sempre juntos aí nas faculdades. E então, dizer que foi um prazer estar né, com a sua pessoa, e eu acho que a gente conseguiu passar, né, alguns conhecimentos com relação aos direitos do consumidor. E a gente tem papo para manga aí, se a gente quiser, por exemplo, falar sobre práticas abusivas, né? É uma outra live aí. A gente pode ficar falando aí sobre, né, cláusulas abusivas, pode falar sobre qualquer temática que vai ter, né, muito pano para a gente discutir aí. Tá? Então agradeço novamente aí, Vitor, a sua atenção, sua paciência e sua dedicação até agora. Beleza, obrigado, professor, pelo convite. Também obrigado a todos aí que nos ouviram. E se alguém tiver alguma questão ainda, a gente fica à disposição. Se não, também pode dar uma palavrinha aí com o professor Tomizawa ou lá comigo também, que a gente está à disposição. Uhum. Beleza. Qualquer coisa eu vou colocar lá no meu canal o link, né, da nossa live de hoje. E se alguém quiser fazer um questionamento, né, para você, Vitor, eu deixo aberto lá e a gente, né, leva lá e eu trago para você responder para eles lá daí. Beleza, fica à disposição. Ótimo, então. Vitor, obrigado de novo aí. Boa noite, um Feliz Natal para você, sua família aí, tá? Um bom ano novo para você. Valeu, feliz ano novo, boas festas aí para todos, né? Sucesso para todo mundo e um 2021 melhor, né, que a gente precisa. Sim, com vacina, de preferência, né? Tá bom. Tá certo, Vitor. Um abraço, valeu, cara. Valeu, um abraço, tchau. Até mais, tchau, tchau. Até mais.